Hoje você vai aprender a minha receita para fazer queijos, muito fácil de fazer, tá? Então, para você que nunca fez, é seu primeiro queijo, você vai ver que vai dar certo, vai ficar uma delícia para sua despesa, para apresentar para sua família, servir para seus amigos, tá joia? E você que quer comercializar, eu vou ensinar algumas dicas e técnicas para você deixar o seu queijo muito mais saboroso, para impressionar seu cliente, cremoso e reter mais umidade dentro do queijo, que a gente sabe que isso faz o queijo pesar mais e mais peso significa mais dinheiro, porque a gente revende no peso. Então vamos lá para os ingredientes, tá? Então para os ingredientes você vai precisar de 10 litros de leite cru, 3 ml de coalho e também 2 colheres de iogurte natural integral. Ele precisa ser aquele iogurte sem açúcar. Eu uso da Danone, mas pode ser de outras marcas também. Então, basicamente, é só isso. Você vai colocar no recipiente, eu vou ensinar aqui no passo a passo do vídeo. Antes de começar a produção do queijo, eu vou falar só algumas coisas bem importantes para você saber o seu queijo não dar errado, tá, pessoal? O leite, ele precisa ser fresco, leite cru. Ah, pode ser o leite de caixinha? Pode, mas seu queijo vai ficar diferente e você vai precisar adicionar outros elementos nessa receita, tá? Então essa receita é para leite cru. Por quê? Quando o leite é passado pelo processo lá da fábrica, ele é aquecido a altíssimas temperaturas e resfriado imediatamente. Então isso faz quebrar algumas estruturas de cálcio do leite. Então seu queijo não vai firmar. Por isso que quem já tentou fazer com leite de caixinha deu errado. Então a receita é para leite cru, beleza? O iogurte, por que de adicionar iogurte, sendo que só o coalho e o leite dá certo? Os micro-organismos que tem no iogurte, que são os lactobacilos, mais as bactérias benignas, elas vão agir nesse queijo e vai proporcionar mais textura e sabor e aroma. Então vai ficar um queijo 1000 vezes mais gostoso do que só aquela massa com leite e coalho. Beleza? O coalho, ala, é o que a gente tem costume de fazer, é tradição de muitos e muitos anos atrás, lá na roça sempre foi feito assim. Essa marca é a que eu encontro em qualquer supermercado que for, loja que vende produto aí artesanal, loja agropecuária, então você vai encontrar com muita facilidade. O custo-benefício eu acho bem bacana. Aqui eu pago uma média de 11 a 12 reais no potinho, então rende, que é uma beleza, porque são só 3 ml. Por que 3 ml? Eu já vi gente fazer com muito mais quantidade de coalho, porém ele vai firmar mais rápido, você vai talhar o leite mais rápido, só que ele vai dispersar muito solo, então fica um queijo mais duro, mais seco. Eu gosto do queijo mais cremoso, ele fica mais saboroso, gostoso, tá? Quando ele fica mais úmido, ele demora um pouquinho mais a coalhar, mas assim, se um queijo padrão com mais quantidade de coalho vai talhar por meia hora, o outro queijo vai talhar por 1h20, 1h40, então não faz tanta diferença assim esse tempo, mas fica um queijo muito mais pesado, saboroso e gostoso, beleza? Aqui eu vou estar utilizando um balde para talhar esse leite, e se você quiser fracionar a receita, fazer com a metade do leite, às vezes não quer arriscar, ou sua cozinha é pequena, suas formas são pequenas, dá para você fracionar, beleza? Quiser fazer com 5 litros de leite, vai dar certo do mesmo jeito, é só colocar as proporções aí da receita. Então vamos lá. Agora a gente vai começar. Esse leite foi aquecido até 32 graus. Eu gosto de colocar essa temperatura média porque você pode estar numa região mais quente ou mais fria do que a minha. Então vamos padronizar por 32 graus. Por quê? Os micro-organismos que estão presentes no iogurte, eles vão agir de acordo com a temperatura. Então, se a temperatura estiver muito alta, ela vai matar os micro-organismos e vai prejudicar a textura e o sabor do seu queijo, que foi o que eu falei lá no início. Então, a gente vai padronizar 32 graus, já foi aquecido. Se você tiver um termômetro, ótimo, mas se você não tiver termômetro, você pode aferir com os seus dedos, tá? A mão bem limpinha, tá, pessoal? Lavar bem as mãos. E aí você vai colocar a mão nesse leite e vai perceber. Se tiver muito quente para você, né, se queimar a ponta dos seus dedos, quer dizer que vai também prejudicar os micro-organismos. Então você vai colocar os dedos, deixar por 10 segundos
Se não queimar, se tiver uma temperatura confortável, morninha, então tá legal. Então é um jeito de você também fazer em casa sem o uso do termômetro. Aqui eu utilizo o termômetro, deu 32 graus, tá ótimo. Então vamos lá. Vou estar adicionando aqui o iogurte e misturar bem com delicadeza, tá? Bastante carinho. E daí eu venho com o meu coalho. Também mistura lentamente. Eu tô fazendo dentro de um balde, esse balde tem 12 litros, a minha medida é proporcional, eu tô usando aqui 2 garrafas de leite, então coloquei tudo proporcional. Vou deixar para vocês também, se quiser fracionar a receita. Hoje eu quis fracionar para ser mais rapidinho e mostrar para vocês, ficar mais fácil de gravar, tá? Essa mistura eu vou deixar por cerca de 1 hora até 1 hora e meia, tá? E vou ensinar também como que você olha se o leite já está 100% coalhado e é o momento de você retirar o soro do leite. Aqui eu vou deixar descansar, não precisa colocar nada em cima, você deixa quietinho aqui do jeito que tá. Então, pessoal, depois de 1 hora e 20 que eu esperei, eu venho e vejo se meu leite já tá talhado o suficiente. Muita atenção nesse passo aqui, que é muito importante para a gente deixar um queijo mais úmido. É aqui com essa técnica que você vai conseguir esse queijo com a textura bem mais macia, tá bom? E deixar ele mais pesado também. Então aqui eu cheguei, ele já tá descolando ali, tá vendo? Separando o soro do leite. Aqui eu vou fazer o seguinte, pego aqui uma faca, olha lá, ele já tá bem talhado. Esse é o teste que a gente vai fazer, ó. Talhou. Eu vou fazer alguns cortes em uma direção. Então, eu vou começar aqui, olha, até o fundo da tigela ou do balde, no caso, eu tô utilizando um balde, mais ou menos 1 centímetro de distância entre um corte do outro. Você vai cortar. Após cortar em uma direção, você vai aguardar o período de 5 minutos, tá bom? Para você cortar na outra direção. Então aqui eu deixo descansando 5 minutos sem mexer. Agora, depois de passar os 5 minutos, olha como que já está separando aqui bastante o soro da massa do queijo. Daí eu vou cortar do outro lado, ó, na direção oposta agora. Fazer pequenos quadradinhos. Eu tô levantando a faca porque o fundo do balde tem uma alteração aqui, né? Tem um relevo. Ó. Viu que fez um quadradinho? Agora você aguarda 5 minutos de novo. Esse processo aqui é muito importante se você quiser render o seu queijo. Quem fizer dessa forma aqui, pode pesar e me falar que com certeza seu queijo vai render mais. Geralmente, a gente usa 10 litros de leite para cada quilo de queijo. Aqui, pessoal, dá uma média de 1,6 kg de queijo a cada 10 litros de leite. Então, eu tenho um rendimento aí a mais de 600 gramas e faz toda a diferença, além do sabor do queijo, que fica muito melhor. Ele fica um queijo mais úmido, sabe? Menos ressecado, na hora que derrete, fica uma delícia. Então, vamos lá. Aguardar mais 5 minutos para a gente vir para o próximo passo. Então, voltamos após os outros 5 minutos que a gente aguardou. Olha lá como que tá bem solto o soro da massa do leite. Agora, pessoal, é o momento que eu chamo de terapêutico. Você pode mexer ou com uma espátula ou com as mãos. Eu gosto de fazer com a mão para ter controle da massa como que tá. Não é legal você bater o queijo, tá? Foi isso que eu falei. Essa técnica aqui vai fazer seu queijo render e ficar mais gostoso. Você vai pegar, colocar a mão com carinho, delicadeza. Se você nunca fez queijo, você vai ver como que é gostoso trabalhar. Aí você vai desmembrando esses quadradinhos com delicadeza, ó. Nada de apertar o queijo, não. Você vai aprender a segurar o soro dentro do queijo. Você vai desmembrando. Eu fico 10 minutos nesse processo, tá? Com carinho, delicadeza, nada de dar lapada aqui no queijo, não.
Vai. E depois de mexer aqui 10 minutos, vocês vão ver que ele tá bem quebradinho lá. Bem carinhoso. Vocês vão ver o tanto que isso aqui é satisfatório. Uma delícia mexer com queijo. Mão bem limpinha, tá? Lavar com bastante água, detergente, secar a mão para fazer isso aqui. Agora eu quebrei por 10 minutos. Eu vou esperar quietinho aqui por mais 10 minutos, até separar bem o soro da massa do queijo, tá? E depois de passar os 10 minutos que eu quebrei, né, toda a massa com as mãos, eu venho para retirar o soro. Aqui eu vou tirar 30% desse soro. Com muito cuidado também para não jogar massa fora, tá? Porque a partir de agora a massa já é o seu queijo. Esse soro aqui, você pode aproveitar ele para fazer manteiga, ou fazer ricota, ou fazer batida. Aqui em casa a gente faz muita vitamina, porque isso aqui é o whey protein, tá? Proteína pura. Então não se joga o soro do leite fora. Então vou retirar. Então eu tirei bastante do soro, tá? Pra gente aproveitar aquele soro, igual eu falei, para fazer ricota, uma manteiga do soro de leite. Tem várias receitas que dá para fazer, depois eu vou postar para vocês também como aproveitar o soro do leite. Aqui, agora eu vou coar num paninho bem limpinho para a gente começar a moldar o nosso queijo. Aqui, pessoal, eu adaptei uma gradinha daquela de geladeira, coloquei em cima da pia e aí eu vou colocar a minha massa aqui nesse pano branco e vou ensinar vocês como que vocês vão moldar. Aqui, com muita delicadeza, ó, não é para apertar o queijo com brutalidade, não, ó. Delicado, deixa escorrer um pouquinho do leite, aliás, do soro. Delicadeza, viu? Agora eu vou moldar o meu queijo aqui nessa forminha que a gente adaptou. É uma lata com alguns furinhos aqui embaixo, bem tranquilo de adaptar, porque eu gosto desse formato, que fica um queijo redondinho, eu vou fazer ele um pouquinho mais alto para maturar esse queijo aqui. Fica legal para a gente vender na caixa aqui de presente, então essa é a medida que eu quero fazer. Então dá para você adaptar aí também, caso você não tenha a forma própria, ela é um pouquinho maior do que essa, beleza? Aqui eu tô dividindo essa massa, porque eu quero 2 queijos menores aqui nessa forma. Aliás, em 2 formas dessa. Vou fazer 2 queijos, que eu tô moldando ele. Não força a massa para baixo, tá? Ela vai ser prensada aqui pela própria gravidade. Eu não uso nada aqui em cima para forçar essa massa a ser prensada, não. Eu só tô aqui mesmo ajeitando para ela ficar bem bonitinha aqui em cima. Eu não tô fazendo força aqui para baixo, não. Assim que vai ficar, viu, pessoal? Olha lá. Ele já tá escorrendo, tá vendo? A própria gravidade aqui vai fazer ele escorrer. Ah lá, pingou, viu? Agora eu vou fazer a salga do meu queijo. Vou temperar o queijo. Eu coloco o sal depois que ele já tá aqui nesse processo para ser prensado, tá? O sal pode ser a gosto, porém eu utilizo 60 gramas de sal grosso para cada 10 litros de leite, beleza? Você pode colocar mais ou menos sal. Tem receitas que tem mais sal. Eu não gosto de queijo muito salgado, então eu coloco um pouquinho menos. Sal grosso, eu vou colocar a metade do sal. Por exemplo, se eu vou usar 60 gramas, aqui eu entro com 30 gramas de sal. Vou colocar aqui em cima. Aquele sal para churrasco, viu, pessoal? Não é o sal fininho, não. Olha lá, coloquei aqui em cima. O queijo vai absorver esse sal e ficar bem temperado, bem distribuído. Depois que passar 8 horas nesse processo, eu vou virar esse queijo e aí eu vou temperar do outro lado, beleza? Aqui eu deixo ele escorrendo. O queijo, a partir de agora, não entra mais em contato com o soro. Por isso a importância dessa gradinha, e você pode adaptar aí uma gambiarrazinha para você conseguir escorrer. Eu coloco aqui, que aí ele fica aqui prensando e não entra mais em contato o soro com a massa. Passou aqui as 8 horas, eu vou desenformar, tá? Eu virei ele para cá, agora eu vou
desenformar. Aqui nós já temos o queijo Minas Frescal pronto para consumir após as 8 horas que ele ficou aqui prensando, tá? Eu vou cortar para vocês verem como que ficou o interior do queijo. Olha lá, ficou assim. Pessoal, aqui a gente já tem o Minas Frescal, tá? O que vai diferenciar aqui é a forma de maturar esse queijo. Eu vou colocar esse aqui no carvão vegetal, vou gravar um vídeo para vocês, para ver como é que fica. Mas esse primeiro vídeo é para mostrar essa receita aqui. Esses furinhos no queijo, que muita gente se pergunta, é devido aqui às leveduras, tá? Dos micro-organismos que a gente adicionou. Então, algumas dessas bactérias, elas produzem gases, por isso que formam essas bolinhas no queijo. O leite que não tem micro-organismo que produz gases, ele não vai apresentar esses furinhos, tá? Então isso aqui não tem nada a ver de ser ruim ou ser bom, é apenas isso que eu falei aqui no vídeo. Então a gente tem um queijinho pronto para ser consumido com um cafezinho fresquinho da hora. Então se você gostou do vídeo, já deixa sua curtida, se inscreve no canal, deixa um comentário se você tem alguma dúvida sobre produção de queijo artesanal, que eu vou responder aqui para vocês. Eu estou sempre estudando, me aperfeiçoando e produzindo esse queijinho aqui maravilhoso para tomar com um cafezinho bem gostoso de manhã que a gente ama.